Me chamo Benedito e venho relatar a vocês um fato estranho e perturbador que me aconteceu na mocidade, quando eu tinha meus 20 anos de idade. Acreditem se quiser, mas quando forem zombar das lendas ou rirem das superstições, lembrem desse relato real. Certa tarde de quaresma, mais especificamente numa sexta-feira, estávamos eu e meu colega Robertinho, cavalgando de volta para casa, depois de um intenso dia de trabalho. Éramos vizinhos de sítio, por isso, tanto para ir quanto para voltar, fazíamos o percurso juntos. Não era um local perigoso, pois era tudo interior, mas interior mesmo, com construções antigas, pessoas supersticiosas e os mais tradicionais costumes de lugares assim. Ninguém tinha sequer o hábito de trancar suas portas, mas em época de quaresma era diferente. Todos fechavam com um trinco e cadeado as suas residências. A razão disso, poucos sabiam ao certo. Uns falavam de lobisomens, outros de bruxas e outros de sacis. Fato é que volta e meia crianças sumiam nessa época. Ninguém sabia dizer o porquê. Alguns acreditavam que ciganos capturavam as crianças. Outros pensavam ser obra do próprio lobisomem. Mas o que eu e meu vizinho vimos naquela tarde não era nada conhecido. Já eram quase 6 horas da noite, quando estávamos perto das nossas respectivas moradias. Porém, nossos cavalos pararam no meio do caminho. Estagnaram como se fossem estátuas, e não tinha espora que fizesse os bichos voltarem a andar. Oxe, Benedito, o que esses animais têm? Pararam do nada? Alguma coisa ruim deve ter aí pela frente. Robertinho, apesar de ser um pouco mais velho que eu, com seus 25 anos, era bem mais supersticioso e crente nas histórias do povo, sempre atento a tudo quanto é coisa que o pessoal contava ali na região. Já eu pensava que tudo aquilo era lenda e coisa de gente atrasada. Mas o que vimos naquela tarde mudaria isso para sempre. Descemos dos nossos cavalos e seguimos em frente a pé, no intuito de ver se os animais nos seguiriam ao verem que iríamos embora sem eles. Robertinho, porém, caminhava devagar, com cautela, como se esperasse ser atacado por alguma coisa no meio do caminho. Andava com sua espingarda na mão, engatilhada. Homem, deixa disso e vamos acelerar o passo que a chuva já vem chegando. O céu tá escuro. Benedito, não sei não, mas acho que a gente devia ir ali, na casa do vizinho, e pedir para ele nos levar o resto do caminho de carro. Eu tô sentindo alguma coisa ruim. Deixa de ser besta, rapaz. Não tem nada no caminho, não. Os cavalos devem ter parado porque se assustaram com o tempo. De repente, no meio da nossa conversa, ambos os cavalos dispararam, rumo ao caminho para casa, deixando nós dois para trás e completamente me deixou irritado. Pensei em acusar o Robertinho, afirmar que a culpa era dele, mas não valia a pena discutir com o meu amigo àquela altura, ainda mais que ele estava armado. Apenas seguimos em frente, apesar dele andar ainda mais lento e assustado que antes, e assim seguimos. Faltando pouco tempo para chegarmos, do nada, ouvimos um barulho em meio ao matagal, à nossa frente, e de lá de dentro saiu algo que até hoje custo acreditar que foi real. Uma mulher, nua e com aparência desgrenhada, saltou de lá, caindo no chão à nossa frente contorcendo-se. Olhava para nós enquanto estrebuchava no chão, com a boca aberta. Seus dentes eram podres, mas não humanos. Eram dentes semelhantes aos de jacaré, pontiagudos e afiados ao mesmo tempo, amarelados com manchas pretas. O rosto da mulher era enrugado com enormes feridas em seu corpo. De um modo geral, era magro, esquelético. Ficamos os dois parados, diante daquela figura medonha. Robertinho, apesar de estar segurando a espingarda, tremia de medo. Pensei em pegar a arma da mão dele e eu mesmo atirar,
Porém, quão foi meu desespero ao perceber que eu estava com tanto medo quanto ele, pois sequer conseguia me mexer. De repente, a mulher à nossa frente saltou. Uma risada bizarra, mesclada com um grito infernal. Ela então se pôs de quatro e eu presenciei a mais aterrorizante cena da minha vida. A criatura à nossa frente vomitou. Vomitou o que parecia ser um dedo de criança, junto com um pequeno olhinho infantil, que parecia ter sido engolido inteiro. A mulher então começou a criar pelos. Suas juntas, braços e pernas passaram a diminuir de tamanho. Seus dedos foram se unindo, se grudando até virarem cascos. Fechei os olhos nesse momento. Só consegui abrir após ouvir que a risada da mulher agora se transformava em um berro. Na nossa frente, a uns 15 metros, corria um animal. Uma cabra com cabeça de mulher. Do meu lado, já via meu vizinho morto por um infarto. Nunca soube de onde aquela criatura veio ou quem era aquela mulher, mas me mudei do interior e hoje vivo na capital. Muitas décadas se passaram e hoje eu tenho meus 68 anos. Mas em toda noite de sexta-feira de quaresma, quando o tempo fica fechado e a chuva cai, essa maldita lembrança vem me atormentar e minha espinha gela de medo. Vocês podem não acreditar, mas ainda existem muitos mistérios cuja inteligência humana jamais conseguirá explicar, pois esses são mistérios de outro mundo. Boa noite.